Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aquele dia ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando no estatuto de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse: pede o que quiseres que te dê. Por enquanto, só até aqui, irmãos. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pede o que quiseres que eu lhe dê. Vamos prestar atenção aqui nisso aqui, irmãos. Se fosse no dia de hoje, aí atrás está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir? Se fosse no dia de hoje, o que nós pediríamos a Deus? Pede o que quiseres. Às vezes a gente pediria uma casa de praia, uma moto aquática, um barco. Não é verdade? Às vezes nós pediria coisas, irmãos, que vai ficar nessa terra. Vai ficar nessa terra. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Mas Salomão, o que nós lemos aqui, irmão? Ele amava ao Senhor. Ele sacrificava ao Senhor. Ele sacrificava a Deus. Eu não estou falando que no dia de hoje nós temos que oferecer o mesmo sacrifício, não. Mas o nosso sacrifício está em Romanos capítulo 12:1. Romanos 12:1. É o sacrifício que Deus quer. É um culto racional. O que é o culto racional? Não é um culto de ouvir, irmão, somente. Mas é um culto de prestar atenção, de guardar a palavra. Ele disse assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Salomão, ele ofereceu 1000 sacrifícios. Mas primeiro que nós vimos, por que foi aceito, irmãos? Foi aceito porque Salomão amava a Deus. E outra coisa, ele ouviu ainda o conselho do seu pai. No 2 aí, se nós voltar um pouco, Davi deu um conselho muito importante, tá, irmãos? Depois nós vamos prosseguir aqui, mas nós vamos ler ao menos 1 Reis 2:1. O conselho, irmão, é isso que às vezes nós temos que aconselhar. Nós temos que aconselhar a nossa família para essa dedicação ao Senhor, por essa entrega ao Senhor. Porque não adianta nós estar divididos, tá, irmãos? Não adianta, eu sempre falo aqui, irmão, eu não sei, me parece que eu desagrado muita gente, porque eu não sou pregador de julgar confete, não, tá, irmãos? Eu não sou pregador de bajular. Eu sou pregador
para ensinar a pessoa a obedecer a Deus, para vencer a luta, para vencer Satanás, para vencer a adversidade na vida. Então no 2:1 diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Tem Bíblia que fala dos mortais. Vou pelo caminho dos mortais. A minha, eu vou pelo caminho de toda a terra. E esforça-se, pois, e ser homem, e ser homem, e ser homem. Esforce-se ser homem. Tem pessoa que acha que ser homem, não, eu vou enfrentar aquele bandido lá, aquele traficante, porque eu sou homem. Não é isso não, tá, irmãos? Homem é aquele que não tenha medo de pregar a palavra de Deus para ninguém. Ser homem. Aí ele continuou falando aqui no 3, diz assim: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízes, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizerem, para onde quer que voltarem. Ser homem é observar os mandamentos, é andar nos mandamentos do Senhor. Porque só assim, igreja, só desse jeito que nós vamos receber bênção. Se nós dividimos o nosso coração com outras coisas deste mundo, Deus não aceita duplicidade. Não aceita duplicidade. Então eu não posso amar o meu filho? Claro que pode. Então eu não posso amar a minha esposa? Claro que pode e deve. Mas primeiro lugar é amar a Deus. Porque de Deus vem para nós o quê? O conselho. O conselho de um esposo com a esposa ou vice-versa, o pai com o filho, e daí por diante. É de Deus que vem o conselho. Diz que não te propôs no coração do homem, mas o conselho vem de Deus. O conselho vem de Deus. O conselho vem de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? O conselho vem de Deus. Aí Deus ouve a Salomão. Fala aqui no 5, apareceu no sonho. Deus fala em sonhos. Nós temos que prestar atenção que muitas vezes Deus fala conosco num sonho. E Jó ainda fala mais. Não vou abrir em Jó não. Jó ainda falou mais, que Deus fala no sonho e Ele coloca no nosso ouvido e tampa os dois lados, para não se perder o conselho de Deus. Então Deus apareceu a Salomão, ele agradou do sacrifício que Salomão fez. Deus agradou. Agradou porque Deus viu e vê em mim, viu em Salomão e vê em mim e vê em você o nosso coração. Ele sabia que Salomão tinha o coração voltado para ele, para Deus, porque tinha recebido o conselho do seu pai. Nos dias de hoje, irmãos, eu fico triste com isso. Eu fico triste com isso, de o filho não querer mais ouvir os pais. Eu agora sou de maior, meu pai, minha mãe, eu agora posso fazer o que eu quero fazer, porque a vida é minha. Não é, irmão, a nossa vida não é nossa, a nossa vida é do Senhor.
A nossa vida é do Senhor. Presta atenção que no Salmo 139, aquele ossinho, informação, Deus já estava ali fazendo aquele ossinho crescer, até vir o nascimento, até criança tornar adulta igual nós somos. Deus estava ali acompanhando. Então o dono da nossa vida é Deus, não é de mim nem de você, não é de ninguém, é de Deus. É de Deus. Ele agradou. O 7 diz assim: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Ele colocou no lugar de criança, irmãos. Ele colocou no lugar de uma criança. Mesmo nós sermos adultos, mesmo nós já somos filho, eu às vezes chamo meu filho de 50 anos de meu menino. Às vezes eu chamo de meu menino. Para nós vai ser criança toda a vida. E assim Deus nos trata, irmãos, como criança. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: se vós não tornar como uma criança, não verá o reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Tomar como uma criança não é ser pequenininho, não, sabe, irmãos? É aceitar o ensinamento. Porque a criança, quando ele vai para o colégio, ele não sabe nem dizer, né, pastora Cláudia? Ele não sabe, né, 1 mais 1 são quanto? Ele vai falar que é 1. Ele não sabe nem dizer. Hoje está muito adiantado, hoje pode até acontecer. Mas na minha época, não. 1 mais 1, aí era assim: 1 mais 1 é quanto? 2. E 2 mais 2 é 4. Está falando com criança. Aqui Salomão está colocando com criança, sabe para quê, irmãos? Fala assim: Senhor, o Senhor pode me corrigir. Está dando para entender? Pode me corrigir, porque eu aceito a correção do Senhor, porque eu sou criança, eu sou como uma criança, eu não passo de uma criança. E isso, irmãos, agrada a Deus. Isso, o Pai se alegra. O Pai se alegra de uma tal maneira que Ele olha para você, Ele olha para nós, Ele olha para a sua igreja, a ponto de dizer assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho grande prazer. Aí, em sonho, Deus continua falando com ele. Continua falando com ele. Como? Falando como? Aí, coisa aqui. Ele diz assim no 8: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. Era muita gente, era muita gente. Israel era gente que era difícil contar de tanta gente que era. Então ele fica pensando. Salomão, igreja, ele começou o reinado dele com 20 anos de idade. Eu falei aqui do rei Uzias, quarta-feira, que o rei Uzias começou a reinar com 16 anos e reinou 55 anos. Mas Salomão começou a reinar com 20 anos de idade. E ele estava colocando como uma criança. Ele estava colocando como tinha necessidade de Deus, como Davi, como Deus foi com Davi, o seu pai. Ele também precisava de Deus.
Ninguém nesse planeta Terra, irmão, não precisa de Deus. Ninguém nesse planeta Terra. Romano 3:23. Vamos ver que não há ninguém nessa terra que não precisa de Deus? Não tem, irmãos. Diz assim, Romano 3:23. Nós saímos daqui um pouco aqui, mas só para confirmar isso aqui, essa palavra. Diz assim, porque todos, não tem exceção. Eu começo por aqui, essa plateia aqui, por nós aqui. Todos nós pecamos. Ninguém aqui nunca pode dizer que nunca pecou. Todos nós pecamos. Mas o que? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós viemos aqui que não necessita mais nós preocupar com esse sacrifício de animal. Não precisa. Mas nós temos que apresentar a Deus um sacrifício racional. Nem racional não, racional para entender bem os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. Para nós passar também para os nossos filhos, para nós passar também pela nossa família, para nós também passar pelos amigos, para nós passar pelos vizinhos. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho da Boas Novas, da Boas Notícias, ele é a mesma coisa que dois mendigos. Um comendo pão, o outro chega e fala assim, aonde você arrumou esse pão? Vai prestando atenção nessa ilustração. Aonde você arrumou esse pão? Eu encontrei Jesus. Vai lá também que você encontra. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Vai lá também que você encontra esse pão. O Evangelho é isso, irmãos. Um dia nós estávamos famintos. Um dia nós era mendigo. Um dia nós era carente desse pão vivo que desceu do céu. Aí outras pessoas deu este pão, vai a Jesus, este pão que ele te der, você nunca terá fome, essa água que ele te der para beber, você nunca mais terá sede. Isso é que é o Evangelho, irmãos. Evangelho tem muitos religiosos, confundindo Evangelho com religião. Tem muito, mas muito. Hoje ainda é no Brasil, mais uns 60% aí, confundindo Evangelho com religião. O Evangelho é aquele poder que Jesus tem, que coloca, o pato está andando assim de cabeça baixa, Jesus chega lá, coloca nele uma asa de águia, e manda ele voar mais alto que puder. Agora você não é pato mais, você não vai ficar olhando mais, agora você vai voar com uma águia. Esse é o Evangelho, irmão, da salvação. Esse é o Evangelho, não é religião. Se fosse religião, irmãos, se fosse uma religião, todo mundo estava vindo para junto de nós. Eu vou curioso, porque eu vou conhecer aquela religião. Mas não, eles não vêm, porque tem renúncia. Tem que negar a cruz. Carregar a cruz é renunciar. Tem que ter renúncia. E eles não querem renunciar da vida da carnalidade. Não vem porque é trevas.
Porque a luz não combina com as trevas. Poucos sabem que na igreja primitiva começaram a infiltrar no meio da igreja cristã e levar todas aquelas bugigangas, todos aqueles baals, infiltrando no meio da igreja evangélica com aquelas coisas. Falou assim: agora todo mundo nós somos cristãos, agora nós todos somos seguidores de Jesus, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo da água e do Espírito. O homem que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi claro, objetivo com Nicodemo quando ele falou isso. Aí foi, mas levou, sabe mesmo? Levou as trevas também com meio da luz, e trevas não combina com a luz. Treva não combina com a luz. Se apagar aqui agora, vira trevas. A luz volta, mas os dois juntos, luz e trevas, não ficam. Por isso que Jesus falou que não pode acender uma candeia e enfiar debaixo da mesa. Ela tem que ficar igual essa lâmpada aqui, para iluminar todas as pessoas da casa. Amém, igreja? Deus seja louvado. Então Deus agrada de tudo que Salomão fez. Primeiro o amor que ele tinha por Deus, depois ele se tornou como uma criança. O 10 diz assim: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediu estas coisas. O que pediu no 9? Desculpa. Se nós não ler o 9 aqui, nós não vamos entender. Aí o 9 diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo, a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediu estas coisas. O 10 agradou, Deus agradou o pedido que Salomão fez. Às vezes tem pedido que nós fazemos, irmão, que Deus às vezes não agrada dele. Nós podemos até, vamos dizer assim, ver lá em Tiago, irmão de Jesus, ele disse isso aonde? Se eu ouvir aqui, ele disse isso aqui lá em Tiago 4:3. Tiago 4:3. Pedi e não receber, porque pediu mal, irmãos. Salomão não estava pedindo uma coisa para ele, não. Estava pedindo uma coisa para cuidar do povo. Ele não estava pedindo riqueza. Ele estava pedindo uma coisa a Deus. Ele estava pedindo sabedoria. Aí Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Não recebeis. Por que não recebeis, tá, irmãos? Por quê? Porque pedis mal. Então Deus não pode dar. Pediu mal para o gastar em seus vossos deleites. Para gastar em seus vossos deleites. Essa pessoa, irmão, que pede isso a Deus, para gastar nos seus deleites, Deus não vai dar não, tá, irmãos? Deus não vai dar não. Não dá. Busque primeiro, Mateus 6:33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas
vão ser acrescentadas. Mas se nós pedir para o nosso deleite, Deus não vai ouvir, não vai dar. Essa pessoa está pedindo de acordo com a vontade, não com a vontade de Deus, mas de acordo com os seus próprios desejos egoístas. Por isso que pede e não recebe. Por isso, irmão, que Salomão, ele logo pensou em quem? No povo. Deus vai me dar, irmão, Deus pode dar. Se eu estiver pensando no meu próximo, se eu estiver pensando na obra dele, não desejo egoísta, para comprar casa de praia, para comprar iate, para comprar moto aquática, para comprar avião. Isso é desejo egoísta, irmãos. Isso é desejo egoísta que nós temos na nossa vida. Então, Deus agradou. Deus agrada quando nós pedimos de acordo com a palavra de Deus. Aí Deus ouve, e Deus dá até mais. É o que ele disse aqui. Ele disse aqui para Salomão, para o rei Salomão, no 11, ele disse assim: e disse-lhe Deus, presta atenção aqui, tá, irmão? Aqui está a palavra-chave do servo de Deus, do homem que anda na presença de Deus, que anda nos mandamentos do Senhor. Aqui está a resposta. E disse-lhe Deus, porquanto pedisse essas coisas, e não pedisse para ti riqueza, nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. O 13 diz assim: também até o que não pedis te deis, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aí ele continuou dizendo: se andares nos meus caminhos, olha o que Davi falou com ele: nos meus caminhos, guardando o meu estatuto e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, também prolongarei os seus dias na face da terra. Muito mais, irmão. Efésios 3:20 diz assim: Deus faz abundantemente, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Que poder que opera em nós? Eu não tenho nenhum. Eu creio que você também não tem nenhum. O poder é o poder de Deus. De Deus. O poder que opera em nós, quando nós confiamos no Senhor, o poder dele faz durar, prolongar, viver mais, viver vida em abundância na face da terra. Assim é que funciona a palavra de Deus. A igreja está entendendo? Está cansativo, igreja? Está cansativo? Quer que eu pare? Quer que eu pare de coisa aqui, igreja? Quem quer que eu pare, levanta a mão que nós vamos parar, tá, irmão? Já vão dar a bênção apostólica imediato. Alguém quer? Não quer não, irmão? Amém. Todos estão gostando, então. A palavra de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores na nossa vida. Salomão pediu o quê? Um coração sábio e entendido, para julgar teu povo. Lá em 2 Crônica, 9, mas nós não vamos ler. O 9. Lá tinha uma rainha, irmão, chamava rainha de Sabá. Então ela ouviu, irmão,
Quando a pessoa é pessoa de Deus, irmãos, de longe sabe. Porque a pessoa vai ouvir. Aquele fulano é pessoa de Deus. Então a rainha ouviu, encheu carroça, encheu carro de ouro, encheu carro de prata e falou assim: agora eu quero ver aquilo que Salomão tem, porque diz que ele é um homem sábio. Levou aquilo para Salomão. Ô irmão, eu não sei se a igreja sabe, alguns sabem. Presente, lá no passado era suborno, tá, irmãos? Eu posso até dizer que às vezes ela não foi com essa intenção, mas era suborno. Presente lá no passado era suborno. Aí ela chegou lá, ela admirou de Salomão. Falou: sou rei. Não é nem, o que eu ouvi, não é nem a metade. Sabe o que ela viu, irmão, no palácio do rei? Aquele servo de Salomão comendo com ele na mesa. É isso que ela viu. Ela viu a simplicidade, ela viu a humildade, ela viu que Salomão verdadeiramente tinha um coração sábio, um coração entendido. Por isso que Deus deu ele riquezas, por isso que Deus deu ele fama, por isso que Deus deu ele glória. É porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele amava a Deus, ele não tinha coração dividido. Muito bem, ele não pediu riqueza. Poderia ter pedido, igreja? Claro. Mas Deus quer ver. Deus quer ver aonde está o nosso coração, se o nosso coração tem amor pelo próximo. E tem uma causa aqui, irmãos. Eu vou falar com vocês isso aqui, tá? Nenhum rei antes dele, nem outro rei depois dele vai conseguir isso aqui, tá, irmãos? Se encontra mesmo em 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 16. Irmão, a primeira causa para ele julgar. A primeira causa. Nenhum homem daquela época tinha um coração entendido, um coração voltado para Deus, que ele conseguisse, glória, chuva aqui dentro e chuva lá fora, glória a Deus, não tinha. Então diz assim, 1 livro de Reis 3,16 diz assim: então presta atenção nisso. A sabedoria de um homem não está, é muito bom, não está no seu intelecto, mas está em obedecer a Deus. Estou falando assim porque eu sou quase que analfabeto, não, tá, irmãos? Estou falando por causa disso, não. Eu estou falando que nós temos que abrir o olho, aquele mais rico que for, o rico, porque todo pecado tem que abrir o olho, que tudo vai ficar neste mundo. Então ele joga essas duas causas, dizendo assim: então vieram duas mulheres prostitutas. Presta atenção, irmão. Eu, rei, não vou atender mulher prostituta, não, mãe. Não é assim que hoje as pessoas pensam. Que a prostituta é desprezada, irmãos. Vamos dizer assim, é um lixo, eles consideram um lixo da sociedade. O rei deu essa demonstração de humildade, de um coração cheio de amor, de um coração quebrantado para as pessoas. Ele diz assim ao rei: e se puseram, era mesmo onde voltou, volta um pouquinho, é onde mesmo estava. Aí, e se puseram perante o rei, agora pode mudar. E disse uma das mulheres:
Senhor. Ô irmão, como é que esse ar? Esse ar costuma às vezes chamar a atenção de Deus, né? Atrair Deus. Parece que a pessoa está sofrendo muito, não é? Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Moravam as duas prostitutas na mesma casa. E tive um filho, estando com ela naquela casa. Tiveram um filho, todas as duas teve um filho, nos mesmos dias. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também. Esta mulher, estávamos juntas. Estava juntas todas as duas. E criança, neném, você pega neném, é tudo igual, irmãos. Aí misturou. Nessa confusão, as crianças misturaram. E sucedeu que o terceiro dia, vai prestando atenção, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas, duas mulheres. E de noite, eu acho que aí atrás, está ouvindo aí atrás? Porque eu estou falando meio alto, eu estou desgastando a minha garganta aqui. E de noite morreu um filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva. A mãe do que morreu tirou o vivo da outra e pôs na cama dela, e tirou o morto, levou e pôs na cama da outra. Muito bem. E o deitou no seu seio e a serviu. Filho, e a serviu. E a seu filho, e deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. As mulheres falando com o rei. E levantando-me pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para eles, eis que não era meu filho que eu havia tido. A mulher falou: não, esse morto, eu não tive esse filho morto. Então disse a outra mulher: não, mas o vive é meu filho, e o teu filho é um morto. Porém, esta diz: não, por certo, o morto é teu. Era discutiram: o vive é meu, o morto é teu, o vive é meu, o morto é teu. Era discutiram: por certo, o teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Olha o que o rei fez, irmão, olha o que o rei fez. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, o teu filho, o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Diante do rei, disse mais o rei: trazei-me uma espada. Aqui é que é a solução, tá, irmão? Trazei-me a espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se enterneceram.
a do filho vivo. Enterneceram seu filho e disse: ah, Senhor meu, dai o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Porém a outra diz: nem teu, nem meu. Seja dividir. A que mandou dividir consentiu a morte do menino. Não era a mãe do morto. Está vendo, irmão? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Salomão conhecia isso aqui, irmãos. Parece que ele já sabia o que ia acontecer. Por isso que ele pediu um coração. O quê? Coração sábio. Um coração entendido. Parece que ele estava vendo isso aqui de Mateus 6, 19, 20 e 21. Parece que ele já estava enxergando aqui Mateus. Quando ele disse assim, ó. Mateus 6,19. Não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Por isso que Salomão não pediu tesouro, irmão, riqueza. Porque o coração dele ia estar na abundância de coisa que ele possui, irmãos. O 6,24, Mateus também 6,24. Ninguém. Quando está falando assim aqui, ninguém no mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro. E se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é mamão não, tá, irmão? É mamão, não é mamão não. Mamão é madurinha, é bom, uma salada de mamão, ou um docinho dele verde é bom. Não é mamão não, é mamon. É isso aqui, é mona, é dinheiro. É dinheiro. Quem não gosta de dinheiro aqui? Quem? Eu gosto. A igreja não gosta não? Então passa o seu salário para mim, igreja. O dinheiro não é mal não, irmãos. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é a raiz do mal. Não é totalmente o dinheiro, não. Sabe por quê? Tem pessoas, tem muita gente que ele é servo do dinheiro. Ele é servo do dinheiro. E nós não podemos ser servo do dinheiro. O dinheiro, irmãos, ele tem que ser servo nosso, ele é para nos servir. Ele não pode estar só no nosso coração, dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Nós tornamos, sabe o quê? Sanguessuga. Sanguessuga de Deus, irmãos. Sanguessuga de Deus. Tem esse sanguessuga de Deus aqui? Deixa eu ver aqui se tem esse sanguessuga de Deus. Nós precisamos encontrar. Nós precisamos encontrar o sanguessuga de Deus. Provérbio capítulo 14,
30, aliás, Provérbio 30, 14 e 15. Fala de sanguessuga, tá, irmãos? Tem pessoa que é sanguessuga. E a sanguessuga chama, sabe como é que é? Não tem nenhum nome aqui, Dadá, não tem? Dadá não tem não, né? Dadá não tem não, chama Dadá. Sanguessuga de Deus chama Dadá. Me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor. É aquele que não dá nada para Deus, tá, irmãos? É o sanguessuga de Deus. Há uma geração, presta atenção, irmão, presta atenção. Eu quero que você preste atenção, porque nós estamos vivendo nessa geração, tá, irmãos? Nós estamos vivendo nessa geração. Essa geração do momento que nós estamos vivendo, em pleno século 21, diz assim, ó, há uma geração, é a geração de hoje no mundo inteiro, diz assim, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas. O queijo são faca. Continuando. Para consumires da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Agora o 15. Olha o sanguessuga, tá, irmão? Essa geração está consumindo os aflitos. Quanto mais a pessoa pobre, mais eles querem eliminar da face da terra. É a geração mundial. Pleno século 21 que nós estamos vivendo. Aí diz assim o 15. A sanguessuga, é o sanguessuga, essa nação, tem 2 filhas, dá e dá. Dá. Essas 3 coisas nunca se fartam. Com a 4ª nunca diz basta. Essa geração, irmão, eles não se fartam. Eles nunca estão satisfeitos. Eles não dizem basta. Não, dá para gastar nos deleites deles. Para destruir mais os aflitos. Sanguessuga. Diferente de Salomão, homem de Deus, que ao seu servo era considerado como pessoas humanas dele. Essa é a geração, irmão, que nós vivemos no dia de hoje. Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos 10, 23. Então Jesus, Marcos 10, 23. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando para os discípulos em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente, glória a Deus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riqueza. Isso aqui, irmão, confundiram os discípulos. Os discípulos ficam confusos com isso. Aí precisa Jesus, quando nós não entendemos, irmão, quando nós entendemos a mensagem de Deus, Deus fala conosco outra vez. Igual falou com Jó. Jó não estava entendendo, então ele falou com Jó em sonho. Tampou o ouvido de Jó, para quando Jó acordasse, Jó lembrasse do sonho. Aí Jesus torna a explicar no 24. Jesus explica os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Os discípulos falaram assim: Senhor, mas é assim? Por que os ricos, quem tem riqueza, não pode entrar no reino de Deus?
Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, trata nós de filho, irmãos. Isaías falou que nós somos cordeirinho do Senhor, que Ele nos carrega no braço, irmão. Que nós somos cordeirinho e cordeirinha do Senhor. Jesus falou assim: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Jesus não está falando que não pode ser rico. Ele está falando que a nossa confiança não pode estar na riqueza. Como Salomão, a confiança dele estava na riqueza, igreja? Não. Ele falou assim: me dá um coração sábio. Mas não estava na riqueza. Se nós pegamos Timóteo, se nós pegamos o livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, nós já estamos encerrando, tá, igreja? Eu quero encerrar aqui, para tirar uma dúvida, senão a igreja, todo mundo vai falar assim: poxa, eu esperava uma mensagem do irmão Antônio diferente. O irmão Antônio, eu estou querendo ficar rico, o irmão Antônio está falando que eu não posso ficar rico. Pode, irmão, pode, deve, e eu vou bater palma para a igreja. Eu vou bater palma se você estiver rico, ajudando mais e mais a ganhar alma. Pode, só que não pode estar, é o amor na riqueza. Aonde nós vamos ver isso? Rapidinho aqui, já estou me encerrando. 1 Timóteo 6. Estou dando trabalho a vocês aí, hein, Nicolas? Nicolas, estou dando trabalho aí, hein? 6:7. 1 Timóteo, carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ver um amém aí, irmãos. Eu quero ver um amém. Eu quero ver palma para Jesus. Eu quero ver palma para Jesus. Receba, Senhor. Receba, porque a glória é tua. Receba, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Receba, Jesus. Diz assim: por quê? Vai pensando aí. Você trouxe alguma coisa para este mundo? Eu não trouxe nada. E a roupa que eu recebi foi pano, de fralda, de saco branco. Aí diz assim: porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Vai prestando atenção. Dinheiro é servo nosso. Dinheiro é servo nosso. A partir do momento que ele começou a ser senhor da nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. É um pouco cheio de tempo só. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tendo, porém, sustentos. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Timóteo, carta os Timóteo, o jovem Timóteo. Tendo sustento. Alimento, sustento. Vamos supor hoje, o que é sustento? Para mim é feijão, é arroz, é couve, é alface, é tomate, é carne. Tendo sustento. Tendo aquilo que Deus dá a nós, irmão. Dinheiro suficiente para nós viver. É isso, tendo sustentos e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Glória a Deus. O meu Deus é provedor. Ele não está deixando fazer o sustento na minha vida. Glória a Deus por isso. Aí Davi entra dizendo assim: fui moço,
fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus dá o suficiente. Esse é o 8, o 9 agora. É o 9 já, né? Diz assim: Mas o que querem ser ricos, ser rico, tá, irmãos? Cai em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens e na perdição e ruína. Que quer ter uma riqueza, sabe, irmão, sem piedade. Quer ter uma riqueza maltratando os outros. Não com piedade, mas com impiedade. Se nós lemos antes desse versículo 7, nós vamos ver. Sem impiedade. Louco e nocivo, que submerge os homens na perdição e ruína. Seguindo. Por quê? Aí, irmãos, a resposta. Encerramos com essa resposta. Temos muito mais ainda nessa mensagem, mas o Espírito Santo nos concedeu, a vontade dele é que fosse isso. Mas tem provérbio que fala de riqueza, quer ver? Vou só citar um aqui que eu vou acabar de ler aí. Provérbio 8,19, não precisa mudar aí não, deixa aí. Provérbio 8,19, melhor é o fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores de que a prata escolhida. Os seus novidades. Sabe por que isso aqui, irmão? Sabe por que isso aqui? Que sempre Deus tem uma novidade para nós. Sempre Deus tem uma novidade. Porque a misericórdia de Deus, ela renova cada manhã. Ele é de geração em geração. Então cada dia Deus tem uma novidade para nós na nossa vida. O choro pode durar, irmãos. O choro pode durar todo o anoitecer, mas pela manhã vem alegria na nossa vida. A novidade de Deus é isso, irmãos. Hoje pode a gente não ter, muitos não ter, nem às vezes o alimento adequado, mas pode ter certeza que Deus está na providência, Deus está no controle. Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu do ser humano, não, irmão. Aqueles que temem a Ele. Não precisa esperar em riqueza, não, irmão. Aí diz aqui, para finalizar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deu para entender, a igreja? É pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? Claro que não. Deus deu Salomão não só sabedoria, não só um coração entendido, como muitas riquezas, irmão, muita riqueza. Mas não pode o amor, não pode estar no dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para fazer a nossa compra do mês, pagar a nossa conta de água, a conta de luz, para os nossos compromissos, comprar os nossos móveis. E isso Deus vai prover, irmãos. Deixa a riqueza para depois. Aplique, nós temos que aplicar na nossa vida. É Mateus 6,33. Isso é que nós temos que aplicar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas para a glória de Deus. A igreja entendeu, irmãos?
Não estou falando, pelo amor de Deus, hein? Não deixa mais o irmão Antônio pregar não, porque o irmão Antônio está falando que eu não posso ficar rico. Você pode e deve, irmão. E eu vou aplaudir, tá? Mas o seu amor não pode estar na riqueza. O amor à riqueza não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Fazer do dinheiro o seu Deus. O nosso pastor conta, né irmãos, que ainda temos aí uns minutinhos ainda, que o cara comprou um carro 0 quilômetro. Aí quando a esposa dele, eu até achava assim importante isso, né? Eu tive uma visão, eu vi mesmo, ocular mesmo com meus olhos, eu vi a pessoa passando assim a mão nesse carro, sabe? Lisando ele. Diz que a mulher sentiu falta do seu esposo na cama. Pessoal, será onde o meu marido foi? Aonde meu marido foi? Aí desceu pé por pé. Ele estava lá na garagem assim, com o braço assim. Ele estava com muito mais amor, irmão, que um pezinho quente esquenta o outro, né, irmãos? Que a noite fria, a mulher sozinha lá na cama, e o marido abraçado lá no carro dela, né, irmãos? Isso é amor às coisas materiais, tá, irmãos? Isso é ser servo das coisas que vão ficar aqui neste mundo, irmãos. Mas nós temos coisas muito maiores, tá? O irmão Eduardo tá rindo, né? Temos coisas muito maiores para a nossa vida, irmão. De que carro, é rua de ouro, é muro de cristal, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor. Tem coisa muito maior reservado para nós, irmão. Mas Jesus, ele disse lá no Evangelho de São João 14, ele diz assim: eu vou para o Pai, eu vou preparar morada, mas não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbar, sabe o que é, irmãos? Essa palavra turbar é ficar com confusão no coração. Turbar é uma confusão generalizada. Eu já vi confusão generalizada, uns correndo, os outros correndo atrás, uns caem, os outros pisoteiam. Eu já vi confusão generalizada. E turbar, irmão, essa palavra turbar é confusão generalizada. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim. O Senhor Jesus diz: creia em mim, creia também em Deus. Porque na casa do meu Pai tem muita morada. Eu vou preparar e vou vir buscar vocês. Para onde eu estiver, vós também estejais comigo para sempre. Glória a Deus.